Olá, amigos da Connect TV, da rede Piratininga de Comunicação e também da nossa querida Piratininga AM 970. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos viajar para uma cultura diferente, vamos matar a curiosidade de muita gente que não tem um convívio muito que direto com pessoas diferentes do modo de agir, de pensar, o modo de viver. Né? Para responder às nossas curiosidades aqui, eu estou com a Carol. A Carol é uma Calim. A Carol é cigana, como vocês podem perceber pelas roupas que ela traja hoje. Né? Carol, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Vou tentar tirar de você o máximo que eu puder. Sei que muitas coisas você não vai poder falar, tá certo? Mas tudo que eu puder responder, eu vou responder com carinho e com sinceridade. Tá bom, mas tente responder o máximo possível. Com certeza. Então, tá bom. Carol, o que é cigano? Cigano é um povo antigo, muito antigo, e que caminha pelo mundo inteiro. E algum tempo atrás eu encontrei um cigano, até veio de Portugal, e com isso nós descobrimos que a nossa linguagem, nosso dialeto é único entre a raça cigana do mundo inteiro. E inclusive os nossos costumes também, porque nós começamos a conversar com esse casal e aí começamos, por curiosidade, a trocar essas ideias e percebemos que todos os nossos costumes são um só e que gera para qualquer outro país. Bom, você estava me dizendo, uma das perguntas que eu te fiz é da onde que vieram os ciganos, porque a gente vê várias versões. Veio lá do Oriente, veio da Índia, veio da Turquia, eu já vi várias versões, né? E várias teorias, mas de onde veio o povo cigano? É possível responder isso? Não é possível saber. Por quê? Porque o povo cigano, eles não tinham registro de nascimento. Então, a partir do momento que não existe um documento, um registro, um princípio de alguma coisa, você não tem como realmente buscar essa informação. Então, eu sei que é um povo muito antigo, mas que começou a ter registros foi quando houve a lei, né, que tinha que ter documento para poder passar no postinho ou no hospital, tinha que ter documentos, e aí os ciganos correram para estar fazendo os documentos. No começo foi meio bagunçado, e agora não, agora as crianças são registradas tudo certinho mesmo, já na maternidade sai tudo certinho. Então essa organização do povo cigano é uma organização meio que recente, era não mais solto ainda do que é hoje. Sim, ainda existe cigano que não tem, até hoje existe alguns ciganos que é o mais antigo que não tem registro, ainda tem, e a maior parte não sabe ler e escrever. Então começou a ter o que sabe ler e escrever a nova geração. Então por este motivo, por essa base, você tem a consciência que é complicado saber de onde veio, de onde surgiu. Então, tudo que se fala são teorias, mas que ninguém prova, quer dizer, não tem um local específico, não é da Turquia, não é da Índia. De todo lugar, do mundo. De todos os 4 cantos que o vento bate. Nós somos do vento. E o cigano se acha de todos os lugares? Sim. Não consegue se identificar de um lugar? Não. E ele existe em todos os países, em tudo você vai achar um povoado cigano. Espalhado para o mundo todo. Para o mundo todo. E tem uma comunicação entre vocês? Vocês interagem? Você identifica um cigano lá na Índia? Identifica. O cigano ele pode estar vestido, né? Se for um cigano pode estar vestido de garjon, uma cigana pode estar vestida de garjim. Não importa. Quando um cigano olha o jeito de andar, o jeito só de se movimentar, já vai assim, é cigano. É um calom. Percebe? Mas percebe. Alguns sinais ou alguma coisa natural, instinto? É uma coisa engraçada porque... vou falar isso, mas não é preconceito, tá, gente? Mas quando você vê um baiano, um pernambucano, você olha e fala assim, aquele homem baiano. Porque parece que são tudo, né?
O cigano é a mesma coisa. Ele Tem um jeito tem um jeito diferente. deles. Entendi. Que é deles. Isso no mundo todo. Só de olhar sabe que é cigano. Você já sabe, no mundo inteiro você Sim. identifica. E já chega, já cigano. conversa. Então, é um cigano, faz parte da família. Você é um cigano, você é o meu irmão. Você é uma irmã. Independente de grupos, independente tem uma solidariedade, uma irmandade aí existe. entre os ciganos do mundo Sim. todo, de grupos diversos. Sim. Tá? E esse modo de ser, que é um modo difícil para nós entendermos, que é de não ter apego a lugar nenhum, de não se sentir enraizado. Não tem raízes. A raiz dos ciganos chama família. Cigano tem duas raízes, família e Deus. Essa é a raiz. Por que nós vamos estar tão apegados em parede se quando desencarnamos nós não carregamos parede? Nós não carregamos nada disso. Nós carregamos a essência. Se você tiver com dificuldade, nós estaremos do seu lado na sua dificuldade. Se você precisa de ajuda, de socorro, todos os ciganos vão se unir e vamos te ajudar em tudo. Se você está feliz, então fica feliz e nós estamos felizes juntos. Isso é raiz. Tá. Mas não tem um apego, não consegue ter. Não temos, porque isso é tudo emprestado. Deus empresta. Se Deus empresta, não é nosso. Para que vamos matar por causa de uma terra? Para que vamos entrar na justiça? Para que vamos guerrilhar por causa de um chão, de uma terra? Se essa terra, na verdade, não é de ninguém, ela é emprestada de Deus. Tudo pertence a Deus. Então, nós não vamos nunca brigar entre família porque houve um desencarne e porque eu quero a tua corrente de ouro. Não. Se você desencarnar, a sua corrente de ouro vai ser enterrada com você. Então a gente se muda, a gente sai da casa, porque se houve um desencarne dentro de uma casa familiar, nós não ficamos naquela casa, então nós vamos embora. Ah, não fica? Não fica. Alguma crença? Não é crença, é a história. Você conviveu comigo aqui. Aí eu convivi, seja um pai, seja uma mãe, seja um marido, seja um irmão. Desencarnou. Todas as histórias estão aqui. São histórias, são lembranças fortes, machuca, dói. Então pegamos e seguimos, vamos embora. E esquece o passado? Esquecer não se esquece, porque existe a memória, existe o coração, existem as lembranças. Mas existe um esforço para não ficar se corroendo. Por isso que cigano é um povo feliz, cheio de alegria, cheio de vida. Porque tentamos não se corroer, tentamos não se martirizar, porque nós acreditamos em energia, isso nós acreditamos. Você é aquilo que você quer ser, você quer andar assim, então você vai andar assim. Você quer andar assim, então você vai andar assim. Tudo que você vai vir para você depende da tua sorte, depende do teu pensamento e da forma como você vê. Entendi. E por isso esse modo de viver, por exemplo, vive em tendas. Não é tendas, barracas. Barracas de ciganos. Isso. O cigano não gosta de casa, até constrói. Constrói muito. Tem muitos que têm casas. Hoje em dia tem muitos que têm casa, mas muitos têm casa, mas tem barraca também. Sempre vai ter uma barraca dentro da casa. Certo. Até aqui em São João da Boa Vista tinha um grupo de cigano que tinha casa construída, mas tinha as barracas. E quando chovia, tempestade, eles iam para a barraca, eles não ficavam na casa. Isso é parte de alguma tradição ou se sente mais seguro na barraca? Pelo contrário. Quando chovia e vinha tempestade, ia para casa. É o contrário? É o contrário, aí vai para casa. Aí, quando tá tranquilo, isso chama liberdade, é o vento. O vento. O que é esses montes de parede aqui? É uma caixa que te prende. Vocês têm um costume de vocês e nós achamos estranho o costume de vocês. Porque nós sentimos que vocês são presos. E vocês seguem horários, vocês seguem aquele costume, assim, aquela trilha. Vocês têm dificuldade para isso? Nós temos. Nós não seguimos aquela. Nós seguimos, sim, o vento vai levando a gente, mas nós estamos sempre juntos, né? Ninguém toma uma decisão sozinho.
Então, se eu vou tomar uma decisão, eu vou estar conversando com principalmente os mais velhos, né? Os mais velhos são muito respeitados, então sempre os mais velhos vão estar aconselhando, porque eles já passaram nossos caminhos, então eles carregam mais sabedoria. Então, todo mundo conversa juntos, mas conversamos com os filhos também. Então, existe toda uma hierarquia de união. Vamos para tal lugar, então todo mundo resolve, vamos ficar aqui, vamos. Ninguém cria decisões sozinho. Entendi. Somos como o pássaro, né? Nunca voamos sozinhos. Tá. E tem dificuldade de trabalhar com rotina, dificuldade de horários também. Um pouco. Mas tentam se adaptar. Sim. As circunstâncias. Sim. Consegue se adaptar? Sim. Durante algum tempo. Com certeza. Existe um esforço para isso? Não, existe responsabilidade. Eu vou marcar uma consulta com o médico. A consulta é às 15h, eu vou chegar na consulta às 15h. Isso chama respeito. Entendi. Mas é difícil, ou não? Não. Aí você... A partir do respeito, não é difícil. Tá, mas vamos voltar um pouco. Eu tenho muita coisa para perguntar aí, a questão do preconceito. Quero saber se dá sorte, dá abraço. Quero saber muita coisa aqui. Mas eu quero saber o seguinte: ao mesmo tempo, a gente vê que os ciganos, por exemplo, você é cigana, mas você é cristã? Todos são. Todos são cristãos. Todos são verdadeiros cristãos. Eu falo que o cigano é a raça mais cristão e de mais fé que existe. Mais fé. O cigano, ele nunca briga com Deus. Ele nunca pergunta por que tem que ser isto. Se um cigano falecer de doença, Deus sabe o que faz, temos que nos conformar. Então, ou houve alguma coisa, por ordem de Deus, então temos que nos conformar. Tá certo. E também costumes ciganos, o casamento cigano é muito parecido com o casamento no tempo de Cristo. Muito. Então, talvez venha da... Batizado, o verdadeiro batizado também. Como é que é o batizado cigano? Ou está entre as perguntas que nós não podemos responder? O batizado para o cigano é uma coisa muito séria, né? O filho do cigano é batizado tanto na igreja. Vai na igreja também. Vai na igreja católica, evangélica, sim. Qualquer igreja. Isso. Os ciganos, eles acreditavam, eles tinham uma fé muito grande em Nossa Senhora Aparecida. Eles, na verdade, eles eram católicos, mas devido a muito preconceito, os evangélicos, eles são mais solidários, eles têm menos preconceitos, então eles abrem os braços. Então hoje os ciganos estão aderindo os evangélicos. Mais com fé em Nossa Senhora Aparecida. Aí, quando se acaba se interagindo realmente, aí eles passam alguns já não deixaram de crer em Nossa Senhora Aparecida por conta seguindo realmente a doutrina do dos evangelhos. Das igrejas evangélicas. Isso. Mas vocês têm um batizado que independe de igrejas católicas, que são dos ciganos, Tem um são batizado em casa. Tem o batizado em casa e o batizado do fogo. Tá, então permanecem as duas culturas. Tanto do fogo como de casa. Tá certo. Bom, eu quero saber também a questão de como é que é a sua vida, essas roupas, quero entendê-lo um pouco, porque... São lindas. São lindas. O que são essas roupas? São coloridas, elas têm vida, né? Tá, olha, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho você vai responder para nós sobre isso. Tá bom?
A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Voltamos aqui com a Carol. Estamos aprendendo com ela um pouco mais sobre a cultura cigana, as curiosidades que eu acho que eu tenho e eu acho que muita gente tem também. Carol, que é Calim, como vocês podem perceber pela roupa. Você estava me dizendo dessa roupa. Ela tem um significado, Carol? Tem. Ela tem um significado de ser de roupa de cigano. Então, todas as ciganas usam. Às vezes a gente coloca renda, às vezes tira renda, fica só com as fitas. Então, mas quanto mais enfeite, mais bonito é. Então não tem um significado. É o costume. Pela estética mesmo. É o costume. É só estética, Elas não têm, tem significado. Ela tem todas as saias têm o mesmo corte na cintura. Temos a blusa que acompanha, mas eu engordei um pouquinho, né? Dá para perceber para quem me via. Não, tá linda. Então a blusa assim já não está servindo tão bem, então a gente adapta uma outra blusa, mas as blusas todas têm o mesmo corte. Isso para qualquer cigano. Cigana, né? E nós mesmos que costuramos. A cigana também, a gente percebe que tem um cuidado com o cabelo. Temos. Todas, né? Todas. E assim, os adereços, as joias, as bijuterias, também há um apego ao brilho. Ao brilho. É um enfeite, né? Sim. É um enfeite. Não é estética só também, não é tradição, não é... É da tradição, né? É. Assim, uma cigana sem enfeite, ela é uma cigana apagada, ela é uma cigana sem vida. Entendi. Né? Ou então é viúva. Porque uma cigana viúva não pode usar. Não usa? Não pode. Entendi. Colocado preto e ela não pode usar, né, nenhum acessório, né? Nenhum enfeite, nenhum brilho. Entendi. A gente percebe que você estava comentando que há uma interação hoje, cada vez um pouco mais, linda, lenta. Eu acho que são mundos ainda que convivem, mas distantes, né? E preconceito, tem preconceito contra? Tem muitos, mas tem bastante. Só que, assim, algumas pessoas, isso aconteceu comigo, de eu estar andando, se a pessoa conseguir ver, vai até saber de quanto eu estou falando, mas já aconteceu de eu estar andando e vir duas mulheres e falar assim, posso te dar um abraço para me dar sorte? Porque acredita que o povo cigano carrega sorte. E carrega mesmo. Nós temos sorte. Existe uma lenda que diz que os ciganos que fizeram o prego e pregou a mão de Jesus é um povo amaldiçoado. Mas eu não acredito nesta lenda, porque senão o povo cigano não seria tão protegido de Deus. Porque pensa você ser livre e conseguir construir sua casa, ter sorte com dinheiro, ter sorte com ouro. Porque sabe negociar, sabe fazer as coisas, tem dons maravilhosos. Então, eu não acredito nessa lenda. Sim. O cigano tem sorte. O cigano também tem fama de bom negociante e tem fama de trapaceiro também. Não somos trapaceiros. Sim. Se veja bem, eu estou com você, eu sei. Veja bem, se eu estou negociando com você, nós estamos negociando. Vamos negociar esse celular teu. E eu tenho um raciocínio mais rápido.
E aí eu estou falando, a partir do momento em que você aceita, tá, comprar este celular de mim pelo dobro do preço que ele vale, É um convencimento. é um convencimento. Eu não estou te roubando. Estamos negociando. Só que eu estou falando com você e eu te convenci que esse celular vale R$ 2.000. E, na verdade, ele vale 500. Cabe você acreditar em mim ou não. Cabe você. Eu não estou te roubando. Eu não estou te trapaceando porque eu não estou vendendo nada escuro. Você está com o celular na mão. Você está olhando ele. Então, isso não é escuro. Isso não é trapaça. Aí você viu e falou, não, de fato, então eu vou pagar R$ 2.000. E você pagou 2.000. Agora, se você vira a esquina e vai para um garrão, e o garrão fala assim, meu amigo, isso daqui vale 500, é problema seu, você já negociou, então acabou. Nós estávamos assim, está consumado. Então o cigano tem um bom poder de convencimento. Isso não é trapaça. Mas esse poder, assim, porque... Bom, eu quero saber também se esse poder tem também alguma coisa de místico e tal, mas antes tem uma outra lenda aí, outra história, que o povo, né, que não cigano, tem medo, muitos têm medo de cigano, principalmente crianças, né? Quando os ciganos apareciam em cidades, nos grupos, escondiam as crianças. Você sabe de onde começou isso? Gostaria de saber. Sim, tem um fundamento isso. Por quê? Porque cigano, ele chega, fica um tempo, vamos colocar mais, isso é coisa antiga, tá? Bem antigo. É muito antigo. Muito antigo. Antigamente não tinha casa, então o cigano vinha, parava com barraca. Por que o cigano tinha que pegar a barraca e ir embora? Porque vinham as autoridades e mandava, porque o cigano, assim, ele gosta de música, ele dança, ele tá lá na barraca. Aí algumas casas próximas se incomodavam por causa de preconceito, então vinham as autoridades e davam tempo para os ciganos ir embora. Então aí os ciganos tinham que se retirar por preconceito. Até que hoje em dia surgiu leis que protegem os ciganos contra esses preconceitos. Então hoje em dia as autoridades já não podem, estavam lá, expulsa daqui, sai daqui. Já não pode mais. Mas antigamente não tinha isso. Por isso que eles tinham que acabar indo. E como estava aqui, dali a pouco está ali, o que os pais falavam para os seus filhos, crianças, para eles ou dormirem, ou comerem, ou tomar banho. Ou você vai dormir agora, ou os ciganos vão te levar embora daqui. E a criança começou a crescer ouvindo isso. Aí ou você vai tomar banho, ou tem duas versões, ou o homem do saco, que antigamente, ou o cigano. O cigano vai te carregar. Olha, não chega perto dos ciganos, porque senão eles vão embora e vão te levar embora. É o diferente, né? O medo pelo diferente, o medo pelo estranho, né? Porque é estranho para... E é interessante porque a criança... E misterioso. O cigano a criança, misterioso. Ela é fascinada. Uma criança, quando ela chega perto de uma barraca de criança, a criança ela quer chegar cada vez mais perto. E quer abraçar, a criança quer vir no colo. Talvez pelas cores, talvez pelos adereços. E acredito que é pelo amor que nós temos por uma criança. E criança pra gente é anjo sagrado. É outra questão que se coloca aí. Eles são sagrados pra gente, as crianças. Esse poder que o cigano teria de prever, essa sensibilidade mais aguçada do que outros povos, isso tem fundamento? Isso existe? E eu digo que é presente de Deus. Deus deu um dom pra gente. Vocês têm esse dom? Temos, todos. Deus deu esse dom. Então, isso eu falo que é presente de Deus. Por isso que cigano lê muito mão, por isso... Mas os traços da mão contam a tua vida inteira. Todo o teu destino está aqui. E se você começar a reparar nos traços da tua mão de tempo em tempo, ela vai modificar. Os traços são modificados. Já reparou nisso? Não, nunca percebi. Então, repara. Tira foto. Daqui 1 ano, 2 anos, você tira foto. Depois você vai ver que os traços se modificam. Então vocês conseguem, assim, você segue uma linha cristã, consegue seguir uma linha cristã, mesmo evangélico, segue um respeito e admiração por Nossa Senhora Aparecida, e ao mesmo tempo tem algo de diferente, que o cristão geralmente, ou cristãos de igrejas tradicionais, como nós estamos falando, que esse misticismo de poder, de ter uma mente que prevê coisas, que vê coisas, seria
o cigano é livre também na questão religiosa, então é uma coisa misturada. Mas eu posso te fazer um comentário? Você já reparou que existe, mas na verdade é um contexto só. 1 mais 1 é 2. 3 menos 1 é 2. As igrejas, ela também carrega misticismo, porque existem revelações. Todos, na verdade, não são só os ciganos que têm o dom. Tem padres que têm o dom da revelação. A diferença é que eles falam, o Espírito Santo me enviou essa revelação. Essa é a diferença. Um pastor, tem pastor que fazem revelações incríveis. Incríveis também. Só que o Espírito Santo enviou. O católico fala, Deus mostrou para mim. O evangélico, o Espírito Santo mostrou para mim. O cigano já é mais humilde. Eu não sei como que eu estou vendo, mas eu sei que eu estou vendo. Entendi. Só isso. Não tem uma explicação. Vocês não buscam Não, todo uma ser explicação. humano tem muitos seres humanos que têm o dom da revelação que Deus dá. A gente pode falar dom de revelação? Mas separa para você ver o que eu estou Tá dizendo. certo. Tem outra coisa também interessante que a gente não consegue entender. Você diz que ciganos todos são unidos. Mas você tem ciganos milionários aqui no interior, aqui Campinas, por exemplo, tem ciganos milionários, tem ciganos muito pobres, há uma diferença social dentro do próprio grupo. Repara para você ver. A sua raça, o seu povo, também. Isso faz parte da humanidade. Cada um vai construir aquilo que quer construir. Se você é gastão e joga e não sabe negociar, agora se você cada um tem o seu merecimento. Sim, sim, mas aqui vamos dizer, no mundo não cigano, você tem diferenças sociais. Você tem uma classe que não convive com outra, ou enfim. Nos ciganos tem as diferenças econômicas, mas convivem, se interagem. Não existe preconceito entre os ciganos. Consegue sim. Por exemplo, chegou um cigano que tem uma classe social bem favorável, é rico, ele não vai fazer diferença com outro cigano que chegou na barraca. Nós vamos fazer um churrasco. Nós vamos comer um pão com mortadela, vamos comer um pão com mortadela. Este preconceito não existe de classe social. Se você for desfavorecido e precisa de um dinheiro para a tua saúde, esse dinheiro vários ciganos vão doar e será dado, jamais emprestado. Porque é para salvar uma vida, e uma vida não tem preço. Então, aqueles que têm mais, vai doar mais. Aqueles que têm menos, vai doar menos. E vão estar sempre juntos. Agora, não existe o preconceito, tipo, esse é pobre, esse é rico, isso não existe. Entendi. Mas o que existe, a gente percebe que também o não cigano tem uma outra visão dos ciganos, de que é uma sociedade livre. Mas parece que não é muito livre. Por exemplo, ainda se valoriza muito o casamento, virgindade no casamento. A mulher tem que se recolher, não tem as mesmas liberdades com o homem. Verdade ou lenda isso? Isso não se trata de liberdade, se trata de costume. Sim, mas costume, mas eu mas garanto... é um costume mais conservador. Um costume conservador. E eu te digo uma coisa, tá? São esses costumes que faz os filhos respeitarem os pais, que faz você nunca ver um filho maltratar um pai, um idoso como é que fala, asilo, uma criança que foi espancada ou violentada, são desses costumes. Então, existe o quê? Os costumes de proteção. Eu escuto histórias, porque eu atendo muitas garçins, eu escuto as histórias que elas contam com naturalidade, que eu me choco. Então, aquilo que você pensa que não é tão livre, eu penso que essa liberdade que as mulheres da raça de vocês escolheram para elas é a decadência. Eu não julgo, mas eu falo misericórdia. Entendi. Onde chegaram? A gente não acha bonito. Então, tudo é dentro daquele costume mesmo. Então, nós sentimos felizes como somos. Mas a mulher cigana valoriza o casamento
virgem. Sim. A viúva tem que mudar de comportamento, não pode usar uma roupa exuberante, tem que... Sim. Isso são Guardar, costumes. sim. Sim, isso são costumes bem conservadores. A mulher não pode sair à noite. Com o seu marido ou com a família, vai sair, mas não da forma como Sozinha, outra... não. Não. Então a gente não costuma ver uma mulher cigana sozinha à noite. Não. Nem de dia. Normalmente ela está acompanhada com alguma outra, nem de dia. Ou está acompanhada com um filho, né, uma filha, sempre com alguém. E por que andam geralmente em grupos? Pela união. Existe algo que eu penso que falta no povo que não tem esse costume permanente dos ciganos. Justamente essa união, este amor, o amor, essa lealdade. O outro povo, eles... se um falece, eles o corpo nem esfriou, eles estão entrando na justiça porque eles querem o bem, seja o pai, seja o avô, e aí um quer passar por cima do outro. O cigano já não tem isso. Não tem isso no geral, mas deve ter essas Não. exceções, deve ter aqueles que brigam por herança. Não. Não tem? Não, existe um respeito, existe um diálogo. O que nós vamos fazer? Vamos vender, então vamos vender. Não tem isso. Mas tem muitas brigas entre grupos ciganos. Tem até morte. O cigano não aceita covardia e traição. O cigano não é um povo covarde. Não é um povo de covarde que eu falo, não é covarde porque bate no peito e fala que é macho, não. Covarde são quando você dá facada pelas costas, facada é maneira de dizer, comete uma traição, você confia em mim e eu chego e cometo uma traição Te com decepcionei. você. Sim. Não, decepção existe, mas a covardia, a traição mesmo, entendeu? Isto não é aceito. Isso não pode ser aceito. Por isso que existe lealdade. Mas tem muitos casos, eu acho que não é lenda, que chega a seu extremo, né? Sim. A morte, parece que era até Sim. comum, hoje talvez menos, não sei se é impressão, mas até há pouco havia muita vingança, muita Sim. disputa entre um grupo e outro. Né? Às vezes nem num grupo ou outro, às vezes está dentro do mesmo grupo. E hoje todos se submetem ao costume e à lei dos não ciganos. Não existe nenhuma discórdia. Não submete. Não submete. Nós temos o nosso costume e nossa lei. A gente respeita. Entendi. Existe um respeito. O respeito cabe em qualquer situação. O respeito nós temos. Mas não se submete. Não submete. Quer dizer, existe um mundo Nosso paralelo. Paralelo. Vocês têm esse mundo que vocês mantêm sempre um mundo paralelo. Isso. Nosso juiz é o mais velho do grupo. Tá certo. Bom, também é possível, a gente percebe, e vocês parece que respeitam, essa interação, quando interagir com os não ciganos. Não é proibido. Não. Você pode interagir num casamento, num relacionamento, mas no geral se dá preferência para que Não se pode interagir assim, dessa forma. não se Não interaja. se fica misturando desse jeito. Não pode. Não é pode. certo, não. Mas não, também não é aberto. Não é. É ciganos com ciganos. E não é essa coisa de namorar. Não namoramos. que não seja do próprio cigano. Não tem essa coisa de ficar namorando. Tem que ter respeito. É um casal e segue em frente. E sim, tem que ter o respeito. A cigana tem que se pôr o respeito e então ela responde ou pelo irmão, junto com o irmão, se o pai desencarnou, ou pelo pai, pela mãe. Não tem essa liberdade toda, não. Vou namorar aqui, depois namoro ali, depois namoro ali. Isso acaba com a mulher. Não existe isso. Tá certo. E o que você acha? Ultimamente, você já falou que já está se relacionando melhor com a comunidade não cigana, está seguindo já documentação, estão se registrando para seguir, para acompanhar. Sim. Mas isso não está perdendo a tradição? Isso não está já Não. fazendo outro povo, outra...
Não, os costumes são costumes. Isso não se perde. Então tem uma essência que não muda, independente da lei. Segue. Exatamente. Tá certo. Carol, foi muito bom bater um papo com Eu que você, a gente agradeço, conhecer Adê. um pouco mais aí a tua história, né? Saber a história do teu povo, É muito bom. né? E espero que a gente tenha ajudado a derrubar preconceitos, né? Porque os preconceitos estão aí, É muito existe triste. É muito triste. o preconceito. É muito. Você já foi vítima direta de um preconceito, de uma Já. agressão, já? Já. Mas a gente, assim, não liga. Não liga porque é bem aquele negócio assim, né? Pai, nem me escuta porque o infeliz nem sabe o que está falando. Tipo isso. Sabe? Não sabe o que está dizendo. Não se magoou? Mas já ocorreu também de eu entrar dentro de uma padaria e ver uma senhora vestida. Isso pra gente chama assim, né? A maquiagem. Vestida distintamente e vir um preconceito não existe só com ciganos, e vir uma atendente de cor e ela chegar e falar assim, eu não quero ser atendida por você. Eu quero uma branca. E aí, aí imagina essa senhora, né? Porque ela ficou entre... Olha o preconceito dela, ela ficou entre uma cigana. E aí eu olhei para ela e aí eu falei o que eu tinha que falar para ela. Pus ela no lugar dela. Entendeu? Porque isso não é ser cristão. Ah, sim, não tenha dúvida. Isso não é ser um cristão. Tá bom, e eu espero aqui que o nosso bate-papo tenha ajudado Que as Deus te pessoas abençoe, a sim, entender melhor Sim. o outro, né? Somos O todos diferente, seres humanos e todos, cada um com sua história, cada um com seus familiares, com seu povo, com seu costume. Lembrando sempre que Jesus só pregou uma coisa, que só o amor cura e só o amor salva. Independente de raça, independente de religião, independente de crenças, de costumes, de tudo. Só o amor salva. Então, as pessoas precisam acreditar que somos todos irmãos perante a terra. Tá certo. Como é que se despede de uma maneira cigana? Optcha. Optcha. Optcha para todos vocês também.